usar vários gêneros literários. Por isso que é necessário eu saber responder essa pergunta aqui: como interpretar as cartas? Como interpretar o Apocalipse? Então a gente vai ter duas aulas aí, que eu vou tratar isso com vocês. Vou tratar num bloqueio aqui, mas quando a gente estudar, aqui já está até no conteúdo da descrição aqui, tentar fazer essa distinção. Como que eu interpreto isso? O livro do Apocalipse. Como que eu interpreto as cartas, o gênero literário que a gente chama de epístola ou cartas. Então, para quê? Porque o nosso objetivo principal é tentar captar a intenção do autor. Uma perguntinha que eu não quero que vocês esqueçam. É a principal de tudo que a gente for fazer aqui. É isso aqui. Essa perguntinha que você não pode esquecer. Essa perguntinha aqui, ela não pode ser esquecida. Porque o texto bíblico diz. Essa é a pergunta principal que vai nortear tudo que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai estudar as regras para interpretar as cartas, como também as regras que se interpretam no gênero apocalíptico. A pergunta no final é: o que o texto diz? O autor bíblico escolheu, claro, sob a supervisão do Espírito Santo, escolheu gêneros para revelar, para mostrar, para nos deixar uma mensagem, e essa mensagem, ela precisa ser descoberta. Por isso que é necessário a gente saber essa distinção entre o gênero apocalíptico com o gênero epistolar ou cartas. Então, tem uma maneira correta para se fazer isso. Porque se a gente não obedecer essas regras, a gente vai estar muito distante da intenção do autor. Porque aqui, quando eu faço essa pergunta aqui, eu estou tentando buscar a intenção do autor. E quando a gente capta a intenção do autor, a gente está próximo de captar a mensagem que Deus tinha na cabeça quando passou para o leitor primário. Nós não somos leitores primários, nós somos leitores secundários. Porque, por exemplo, Hebreus não foi escrito para a gente. Hebreus não foi escrito para nós. Por isso que nós temos a obrigação de tentar reconstruir o ambiente do primeiro século, para que a gente possa voltar lá e falar: caramba, essa é a intenção que o autor diz. Está entendendo? Então, o nosso foco principal é isso: é buscar a intenção do autor a partir da perguntinha básica: o que o texto diz? E é curioso, porque às vezes a gente vai para o texto bíblico com as nossas estruturas teológicas já prontinhas. Tem lá: eu sou calvinista, eu sou arminiano. E aí a gente vai para o texto bíblico com essa mentalidade. Nada. Dois sistemas que não estavam na cabeça do apóstolo Paulo quando ele escreveu a carta aos Romanos. Eu ir para o texto com essa visão é colocar palavras que não estão na boca do apóstolo Paulo. Então o nosso foco é tentar nos livrar disso. O foco nosso é entender por que o texto foi escrito. Qual é a intenção do autor? Quais são as circunstâncias em que fez com que o autor escrevesse aquele escrito? Claro, gente, a gente está falando aqui e nós temos inúmeros desafios. O primeiro desafio aqui é de língua. Nós falamos português, o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso que um curso de
teologia, o aluno tem a oportunidade de conhecer a língua grega. Por quê? Porque nós tem um abismo entre o primeiro século e nós. Linguístico, cultural, econômico, social. O mundo do primeiro século é totalmente diferente do nosso mundo atual. Por isso que recai sobre nós, estudantes do Novo Testamento, voltar lá atrás e tentar reconstruir como foi o ambiente em que o apóstolo Paulo escreveu Romanos. Por isso que quando a gente faz o curso de teologia, a gente passa a ter ferramentas necessárias para fazer isso. Está entendendo? Por isso que a gente tem uma matéria e a gente tem que se dedicar a ela, chamada hermenêutica, que é o que a gente vai fazer isso aqui, ó. Como interpretar as cartas, a gente vai usar esse palavrinho aqui. Como é quando a gente está falando de hermenêutica, a gente está falando de aproximação. Eu acabei de falar com vocês aqui que nós temos um abismo. Um abismo empate intransponível. É a hermenêutica que vai nos ajudar a aproximar aqui. E aí, dentro de hermenêutica, tem uma parte dela chamada exegese. A diminuir este espaço. Vai nos ajudar a diminuir esse espaço para que a gente possa captar a intenção do autor. Por quê? Porque nós temos ruídos na cabeça. Eu acabei de falar para vocês aqui, por exemplo, a gente já tem um sistema já pronto. De um lado tem os calvinistas, do outro lado é o abismo. E aí você vai para o texto da Bíblia já com essas informações. E às vezes essas informações nos impossibilitam de captar qual é a intenção do autor. Então o meu foco com vocês aqui é a gente trabalhar isso. Hudson, como que a gente interpreta uma epístola? Como que a gente interpreta uma epístola? Tem uma maneira, tem uma forma, tem um negocinho aí que pode me ajudar. Tem regras. Como tem regras para a narrativa. Está entendendo? Por exemplo, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma narrativa. No seu cômputo geral, é uma narrativa, porque lá tem discurso, mas o gênero literário predominante em Atos é o gênero narrativo. E para interpretar uma narrativa, tem uma forma, tem uma maneira, que é diferente da epístola, que é diferente do Apocalipse. Por isso que a gente tem que deixar bem claro essas informaçõezinhas na cabeça, bem clara, para a gente não cair. Não sei se vocês já utilizaram aqui, mas eu coloquei aqui na bibliografia. Eu coloquei aqui na bibliografia, depois a gente volta aqui. Eu coloquei aqui na bibliografia 2 livros que trabalham isso que eu vou dar para vocês aqui, que é o Osborne, que é esse livro aqui, muito bom, é um dos grandes livros que a gente tem em língua portuguesa quando a gente fala de hermenêutica. E o bom desse livro é que ele analisa
parte dos gêneros literários. Ele vai analisar parábola, ele vai analisar cartas, Apocalipse, ele vai analisar a grande parte dele aqui é dedicado a analisar a maneira como a gente interpreta o texto bíblico. Maravilha, aquele livro ali. Tem outro também que é muito bacaninha, que é o Entende o que Lês. Acho que normalmente é muito utilizado, sempre foi utilizado aqui no seminário. Muito bom esse livro aqui, muito bom. E eu também vou utilizar ele em sala de aula. Beleza? Lá também é um livro não grosso quanto esse, é mais fino. Ele também, o Gordon Fee, ele tenta também avaliar os vários tipos de literatura, gênero literário que está disposto no texto bíblico. Muito bacana esse livro aí, tá bom? Então esses dois livros aí vai nos ajudar com relação a esse conteúdo aí, que vai nos ajudar a responder essa perguntinha básica: como interpretar as cartas? E aí eu vou falar depois, eu vou fazer uma aula com vocês sobre Hebreus, cartas gerais, e finalizar aí com Apocalipse, que eu vou também ajudar vocês a responder essa pergunta: como que a gente interpreta um gênero apocalíptico? E é curioso, e eu vou falar com vocês, é que esse gênero apocalíptico foi desenvolvido pelos judeus durante o período que comumente a gente fala de período interbíblico, associado muito com a profecia. E é interessante que esse gênero apocalíptico sempre está relacionado em momento de perseguição. Foi isso lá no período interbíblico com os judeus, e foi esse contexto histórico quando a gente fala do Apocalipse. Está entendendo? Isso nos ajuda em muito a interpretar o livro do Apocalipse. E é um gênero que é utilizado exclusivamente ou pelos judeus ou pelos cristãos. Não tem gênero apocalíptico fora desse ambiente. Por que tudo isso? Porque nós temos uma perguntinha que precisa de ser respondida: o que o texto bíblico diz? Maravilha? Então essa vai ser a nossa exposição aí durante essas próximas semanas. Trabalho. E vai ser tudo. Leitura de Hebreus, leitura das cartas gerais e do Apocalipse. Esse trabalho aqui vai dar ideias. O segundo também, e o terceiro também. O segundo vai ser um trabalho em grupo. E é interessante que esse trabalho eu vou dar em sala de aula. Por quê? Você vai elaborar uma introdução aos livros que a gente vai falar em sala de aula, que é Hebreus, as cartas gerais e o Apocalipse. Então você vai elaborar uma introdução de no mínimo 3 páginas e no máximo de 5, que aborde sua autoria. Eu vou dar isso em sala de aula. Vai falar sobre os primeiros leitores, que comunidade que recebeu esse escrito, o que eles estavam vivendo, eles viviam aonde, que cidade, os motivos e propósito que levou o autor a escrever esse livro. Você vai falar sobre a data, quando é que esse escrito foi escrito, a mensagem central. Qual que é a mensagem central de Hebreus? E vai fazer uma exposição de um dos capítulos de sua escolha. Grupo. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
primeira, segunda, terceira de João, Judas e o Apocalipse. Sabendo que todos esses detalhes sobre autoria, sobre propósito, eu vou abordar em sala de aula. O que você vai fazer é colocar no papel aquilo que você aprender aqui, usando a bibliografia, livros, sites e tudo mais. Dentro daquela ordem da BND, bem bonitinho, um caminho bem legalzinho, citação de rodapé. Maravilha? Vamos dividir esse grupo agora? Vamos lá? Se vocês quiserem montar até grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação entre vocês podem ver. Tá bom? Vamos lá. Essa quantidade de páginas é para cada epístola. Não, você vai escolher uma epístola só. Não, uma epístola só. Vou ajudar vocês. Aquelas colocações. Ou Hebreus, ou Cartas Gerais, ou Apocalipse. Você escolhe. Não, professor, eu li Hebreus. Show. Eu li as Cartas Gerais. Bacana. Eu li o Apocalipse. Professor, eu não consigo ler o Apocalipse de noite. Vou ler de dia. No intervalo do serviço. Então escolhe aí, ou um outro. Tudo bem? Você que vai escolher os grupos? Eu queria dividir os grupos. Vocês escolhem aí e eu coloco aqui no papel. Quantos grupos? Quantos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu só confirmar aqui. Eu escolhi a primeira carta de João. O que vocês vão fazer? A gente vai fazer uma introdução. Imagina que você vai começar a fazer uma leitura de um livro. E o livro é meio complexo, você não conhece muito bem o autor e tudo mais. E aí é necessário e se exige do leitor, eu estava falando com o Fernando, se preparar para a leitura. Aí, panorâmica, essa é a visão panorâmica. A gente fala de introdução, a gente está falando de visão panorâmica. A gente vai precisar saber quem é o autor, para quem ele escreveu, e aqui, onde nasceu, quem é, falando da autoria, quem foi o sujeito, foi ou não discípulo de Jesus, destinatário, para quem ele escreveu, quais eram os problemas que esse pessoal que recebeu essa carta estava passando, ou não estava passando por problema nenhum. Então você vai colocar tudo aqui. Né? Que a gente chama aqui, eu coloquei ali como primeiros leitores. Então imagine que você está preparando uma introdução. Você vai fazer uma visão panorâmica, ok? O propósito, por que o escrito, por que a primeira carta de João foi escrita? Que a gente também pode chamar de motivos. Ok? A data, uma coisa é algo ser escrito hoje, outra coisa, a carta ser escrita lá no primeiro século. Então a data é importante. Você vai lá, mensagem central, qual é a mensagem central? O que essa carta quer ensinar?
vai trabalhar isso aqui também. E, por último, você vai pegar um capítulo e vai fazer uma exposição. Hudson, o que é fazer uma exposição de um capítulo? Qual é a pergunta que eu deixei aqui no quadro? O que o texto diz? Aí você vai chegar, depois de você fazer tudo isso aqui, você vai chegar no primeiro. Eu quero escolher o primeiro capítulo da carta de João. Você vai perguntar para o texto o seguinte: o que o apóstolo, o que o escritor de 1 João quis dizer no capítulo 1? Olha, ele inicia o texto dele falando isso, alerta a comunidade com relação a isso. Então você vai fazer uma exposição a partir da pergunta: o que o texto diz? O que o apóstolo João quis dizer no primeiro capítulo? O que o escritor aos Hebreus quis dizer, por exemplo, no capítulo 11? Então você vai colocar ali o que o autor disse. Está entendendo? No capítulo 2 de Tiago, o que Tiago diz, o que o Tiago queria ensinar, o que ele queria dizer aqui no capítulo 2. Aí você vai redigir, vai olhar para o texto, vai prestar atenção no texto. Qual que é, deixa eu até falar com você o seguinte: qual é o objetivo deste último ponto aqui? Isso aqui é um momento muito importante do trabalho. Por quê? Porque nós não lemos o texto bíblico como é devido. Muitas das perguntas que a gente tem com relação ao texto bíblico é porque a gente não lê. Quando eu falo de exposição do texto bíblico, eu estou falando inicialmente de várias leituras. E aí você coloca no papel palavras que te chamam a atenção. Por exemplo, termos que são repetidos, personagens, ação de Deus. Pega lá um papelzinho e começa a ler várias vezes o texto e vai colocando as suas observações no papel. Então, muitas das questões hermenêuticas está relacionado à leitura. Normalmente, muitos dos problemas de interpretação é porque o texto não foi lido. Então, esse capítulo que você vai escolher, você vai fazer leitura dele, para que você possa responder a pergunta: o que o autor disse neste capítulo? Ok? E eu vou trabalhar com vocês aqui na sala de aula também alguns textos para a gente ter essa noção com relação a isso. Pode passar isso no pai? Pode passar isso. Nem na casa do chapéu. Eu já tenho uma vida que está extremamente corrida. Eu vou ter que ler. Agora imagina você chegar aqui com um trabalho de 10 páginas para mim. Mas nem na casa do chapéu. O máximo é 5 páginas. E o mínimo 3. Beleza? Que não. 5, além de 5 vai mudar. Aí eu vou ficar louco. E a questão da leitura? Como você vai olhar? Só vou fazer a pergunta. Vocês são sim. A avaliação, né? Mais ou menos por aí. Vai ser só entregue ao professor. Só entrega. Vai ser apresentado. Não vai ser apresentado. Todo mundo teve metodologia científica aqui? Sim. Todo mundo teve? Foi antes desse. Semana que. Cabelo agora, né? Então, Semana que vem eu vou pegar uma parte da aula e vou explicar para vocês
Bom, gente, quero começar hoje. Quer dizer, já comecei a aula já.